Vamos lá, galera do sexto ano, mais uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre a orientação espacial. Na aula de hoje a gente vai compreender, né, como se dá essa questão da orientação, como as pessoas se orientam, né, costumam se orientar no nosso dia a dia, né? O que nós observamos aqui é um GPS, né, que é uma das formas, né, hoje é mais utilizada para fazer esse processo de orientação, né? Então, frequentemente, né, diferentes lugares precisamos, né, nos orientar, especialmente, né, para chegarmos até eles, né? Ou seja, para isso podemos, né, utilizar pontos de referências, né, como já vimos na unidade anterior, né? No capítulo anterior a gente observou na questão dos pontos de referência para poder se localizar. Mas agora imagine, né, que você estivesse, né, no meio de uma floresta, como poderia orientar-se especialmente, né, espacialmente, né? Você está no meio de uma floresta, você como é que faz para se orientar, né? Existem determinados locais, né, como deserto, florestas e oceano, onde é fácil, né, a identificação de pontos, né, de referência. Nesses casos, podemos nos orientarmos pelos astros, como o Sol, e as constelações, né, por instrumentos, né, como a bússola e o GPS, né, que podemos se utilizar para nos orientar, nos localizarmos, né, e que a gente vai ver a seguir, né, como podemos, né, utilizar uma dessas formas, né, de orientação, né, como nós vamos usar essas formas de orientação. E uma das formas de orientação é pelos astros, né, ou seja, entre as formas que usamos para nos orientar por meio dos astros, as mais conhecidas, né, são pelas observações do Sol e do Cruzeiro do Sul, né? Ou seja, o Sol, tendo conhecimento, né, da direção cardial em que o Sol surge, né, em que o Sol se põe no horizonte, podemos identificar, né, as demais direções cardeais e orientar-nos, né, especialmente, né? No amanhecer, o Sol vai aparecer no horizonte, na direção leste. Na direção oposta ao leste está a direção oeste, onde o Sol se põe, né, no horizonte. Sabendo dessas duas direções, identificamos, né, as direções norte e sul, né? Então, aqui a gente pode utilizar o Sol, observando aqui na direção leste, onde ele nasce, e a direção oposta, né, que é a oeste, né, onde ele vai se pôr. E com isso a gente vai ter, né, essa questão, né, como a gente observa essa imagem, né, ou seja, essa imagem aqui a gente vai observar a questão da localização, né, ou seja, se posicionarmos com o braço direito para o leste e o braço esquerdo para o oeste, atrás de nós ficará o sul e à nossa frente ficará o norte. Então, aqui é onde nós vamos se localizarmos através dessas direções, ou seja, das questões cardeais, das direções cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Então, quando a gente fala nessa questão, fica fácil, né, a gente poder se localizar com relação ao Sol, né? Aí, quando a gente observa aí do lado a constelação, né, grupo de estrela, né, que vista da Terra, aparentam, né, estar próximo, né, uma das outras, e que, ligados por uma linha imaginária, né, formam diferentes figuras, né? Então, isso é denominado de constelação. E a gente utilizando, né, na questão das rosas do vento, as direções norte, sul, leste e oeste são conhecidas como os pontos cardeais. A partir dessas direções foram estabelecidos, né, outros pontos chamados de colaterais e subcolaterais, né? Tanto nas direções cardeais quanto as colaterais, né, e subcolaterais. São representadas, né, em uma figura chamada rosa do vento, né? Como vocês observam essa figura aí, essa figura aí é denominada rosas do vento, né? Ou seja, que são conhecidas, né, como os pontos cardeais, né? Que vão fazer direcionamento, né, da onde nós estamos, né? Então aí vocês observam que nós temos os pontos cardeais, que é leste, oeste, norte e sul, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Nós vamos ter os pontos subcolaterais, né? Que é norte, nordeste, leste, nordeste,
leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e norte-noroeste. Então, está dividido, né? Ou seja, a rosa dos ventos, ela vai ser dividida nesses 3 pontos, né? Pontos cardeais, pontos colaterais e os pontos subcolaterais, que é justamente para fazer a gente poder nos direcionar. E a gente vai observando aqui a Cruzeiro do Sul, né? A constelação Cruzeiro do Sul pode ser utilizada, né, para a identificação da direção sul, quando observada de um ponto na superfície terrestre e localizada no hemisfério sul. Ela tem esse nome por apresentar estrelas dispostas, né? Ou seja, em um formato semelhante de uma cruz, né? Ou seja, veja, a gente vai ver aqui, né, como ela está, né? Ou seja, aqui a formação, né, da estrela, né? Aí vocês observam, aí, né, cada estrela que compõe o Cruzeiro do Sul possui um nome, né, pelo qual é popularmente conhecida, né, como a gente observa aí. Ou seja, aí as estrelas, né, a gente observando, cada uma ela vai ser de um nome diferente, né? Aí, vocês observam que a número 1, né, estrela 1, primeiro identificamos a estrela de Magalhães, né? A 2, depois identificamos o tamanho do eixo vertical da cruz, né? E a 3 é possível observar a distância, né, de 4 vezes e meia, né? Ou seja, é o tamanho do eixo vertical da cruz, né? Formado pelas estrelas de Magalhães. E essa distância vai nos mostrar, né, a localização do polo sul celeste, né? E a 5, né, é a partir dela, né, que parte, né, traçar uma linha vertical até a linha, né, do horizonte, que encontramos, né, a direção sul, né? Então, aqui é a estrela, né, Cruzeiro do Sul, né? Ou seja, cada uma delas vai ter um nome diferente, né? Vai ter a mimosa, a rúbia, a pálida, e a estrela Magalhães. E a gente também observando a questão da orientação, né, pela bússola, né? A bússola, né, é um importante instrumento utilizado para orientação e localização, né? Chegou à Europa no século XIII, né? Mas acredita-se, né, que sua origem seja chinesa e mais antiga, né? Com o passar do tempo foi sendo aprimorada, né, por outros povos, né, como os árabes e os europeus. E esse instrumento, né, é composto, né, de uma agulha, né, como vocês podem observar aí, imantada, né, que gira sobre o eixo de uma superfície plana, onde geralmente há um mostrador, né, com a figura da rosa dos ventos, é justamente para mostrar a direção, né? E o magnetismo terrestre atrai o ponteiro, né, da agulha imantada, que se volta para a direção norte. Sabendo dessa direção, é possível encontrar as demais direções cardeais e colaterais. A questão da bússola, né? E também tem a questão norte geográfico e o norte magnético, né? Ou seja, quando dizemos que a agulha imantada na bússola, né, aponta para a direção norte, estamos, né, nos referindo ao norte magnético, né, e não ao norte geográfico, como muitas pessoas, né, pensam, né? E o planeta Terra, ela possui, né, propriedade magnética, né, e por isso funciona, né, como um grande ímã. Desse modo, a agulha imantada, né, da bússola se alinha, né, em direção ao eixo norte-sul magnético do planeta, e assim a ponta, né, da agulha se direciona para o polo norte magnético, localizado, né, ou seja, a aproximadamente 1.400 quilômetros, né, do polo norte geográfico. E a distância entre, né, o polo norte magnético e o polo geográfico é chamado de declinação magnética, né? Como a gente pode observar aí nesse globo, né? Ou seja, aí nessa imagem ao lado aqui, a gente observa essa a distância, né, que é feita, né? Ou seja, vocês observam aí. Ou seja, então é denominado de declinação magnética, nessa distância entre o polo norte. E
as coordenadas geográficas, né, para encontrar a localização exata de um país, de uma cidade ou de qualquer outro local do globo terrestre, foram criados, né, os paralelos, né, e os meridianos, e que são, né, linhas imaginárias dispostas, né, sobre uma representação da superfície do planeta, né. Aqui a gente observa, né, os paralelos e latitude, né, os paralelos e latitude. Aqui nós vamos observar que os paralelos são linhas que circundam, né, a superfície do globo terrestre no sentido leste-oeste, né, ou seja, como podemos observar ao lado, ou seja, ela vai em direção onde o Sol nasce e o Sol vai se pôr, ou seja, vocês podem observar aí os paralelos, né, e latitudes, né, e aqui a gente observa, né, que nós temos, né, algumas linhas, né, importantes, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Ou seja, vocês observam que abaixo da linha do Equador é denominado de hemisfério sul e acima da linha do Equador é denominado de hemisfério norte, ou seja, o Trópico de Capricórnio, hemisfério sul e Trópico de Câncer no hemisfério norte. E os paralelos mais importantes, né, são o Círculo Polar Ártico, né, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? E a linha do Equador principal, é o principal paralelo, né, circunda a Terra em sua porção, né, mais larga, ou seja, dividindo o planeta em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul, né? E cada paralelo, né, tem uma latitude, ou seja, uma medida, né, que indica sua distância em graus, P, né, em relação à linha do Equador. A medida, né, das latitudes vai na linha do Equador até 90 graus e norte, né, 90 graus sul nos polos. Então, aqui a gente observa a questão dessas linhas imaginárias, paralelos e latitude, né? E aqui nós vamos observar os meridianos e longitude, né? Ou seja, aqui já corta, né, a linha, seja sul, direção ao norte, ou seja, no hemisfério norte ao hemisfério sul. Aí vocês observam que a leste, né, nós vamos ter o hemisfério oriental e a oeste nós vamos ter o hemisfério ocidental. E os meridianos, né, são semicírculos, né, traçado de um polo a outro, né, do planeta no sentido norte e sul. Como é possível, né, fazer essa observação aí ao lado. O meridiano de referência zero, né, parte sempre do ponto zero, e é o de Greenwich, né, vocês observam que o meridiano de Greenwich, que também divide, né, o planeta em duas partes, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, né, ou seja, cada meridiano tem uma longitude, né, ou seja, medida que indica sua distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. A medida, né, das longitudes vai de zero no meridiano de Greenwich até 180 graus a leste e 180 graus a oeste, né, desse meridiano. E quando conhecemos, né, a questão das latitude e longitude, né, de um certo local, né, suas coordenadas geográficas descobriu, né, sua localização exata, né, e descobriu sua localização exata na superfície terrestre, né. As coordenadas geográficas de um local é identificada no cruzamento entre latitude e longitude, né, como a gente observa aí nesse mapa, né. Aqui nesse mapa abaixo a gente observa aí essas questões, né, as coordenadas geográficas. Nós vamos observar a cidade de Los Angeles, né, que está localizada no cruzamento entre a latitude de 34 graus norte, né, ou seja, e a linha do Equador. E a longitude 118 graus oeste, né, a oeste de Greenwich, né, dessa maneira, né, as suas coordenadas geográficas é 34 graus latitude norte, 118 graus longitude oeste. E da outra nós observamos, né, a cidade de Cabo, né? Vocês observam a cidade de Cabo, por exemplo, está localizada, né, aproximadamente no cruzamento entre a latitude 33 graus sul, ao sul da linha do Equador, e a longitude 18 graus leste, né, a leste de Greenwich, né? Dessa maneira,
Sua coordenada geográfica é 33 graus latitude sul e longitude 18 graus longitude leste. Então, galera do sexto ano, essa foi mais uma aula de geografia e até a próxima.